É isso aí, gente. Estamos de volta. Vou dar uma passadinha no nosso Facebook, que tem um registro feito, inclusive, por um telespectador nosso, mandado pelo WhatsApp, de um caminhão pegando fogo lá na Quinta Lebrão, gente, na BR-116. Olha que imagem forte, né? Você vai ver a cobertura completa aqui na nossa programação ainda, né? Desse incidente, desse acidente. O caminhão completamente destruído aí pelas chamas. Foto enviada por você através do nosso WhatsApp, que o Rica está colocando na tela aqui agora, ó. Se você ainda não tem a redação do diário aí no seu WhatsApp, grava agora, né? Anota aí, fala com a gente pelo WhatsApp, pede a sua matéria, manda o seu registro, manda aí o seu flagrante, com certeza a gente vai estar valorizando aqui, tá bom? Olha só, vamos para a foto do dia, né, gente? O chefe colocou aquela imagem lá da reta, né, chefe? Tá dando o que falar lá, o pessoal identificando um monte de coisa que mudou, né? Isso aqui é o grande barato, né, Vanderlei? Essas fotos lá... Né? É claro, a gente valoriza muito a imprensa, a gente é da imprensa, né? Mas a gente percebe que um simples fato de um registro, né, que tem uma função, que tem um objetivo inicial, ele passa a cumprir uma outra função histórica, ao longo da história, né? Então a gente vai a gente sobe num prédio na reta para fazer um flagrante do trânsito na reta e tal, e nem fotografa, nem pega grande coisa no trânsito, poucos carros. Acaba registrando a história da mas cidade, mostra, né? o piso em paralelo, mostra aí alguns prédios que não havia na época. A né? casa de oração ali, azulzinha ainda, né? Antes de cair. Né? Aquele prédio da casa de oração é emblemático, né? Ali é a igreja. Falta até a gente pesquisar mais sobre a origem da igreja ali, né? Sim. Porque ali havia antes um clube da noite, né? O Clube das Rosas, Sim. Que era um clube complicado lá nos anos 40, né? Foi fechado em 47, segundo os jornais da época. De frequentadores um pouco questionáveis. Né? Aquela região ali ficava no meio entre a esquina do Pecado e a estação do trem, que é onde é o estadual. A esquina do Pecado é porque ali realmente ficava de tudo. Era o Chape Guia, as prostitutas, ali era um antro de desocupados, né? Na esquina do Pecado. Não, a esquina da Tefé, em função da mecânica Tefé, que foi ali, e a rua José Corrêa da Silva Júnior, que é o nome certo daquela rua ali, da esquina do Pecado. Então aquela região ali era a região realmente da mão de obra, e a região mais, que seria uma região assim um pouco indolente, um pouco violenta, né? Então a gente vai buscar essa imagem e encontra aí a casinha de oração no seu formato original, né? É uma imagem que está... ao fundo a construção do anexo do fórum lá atrás. Anexo do fórum, a casinha do Dr. Gusmão. É verdade, do lado de pé ainda, né? Que é onde virou um estacionamento. Do lado tinha uma imobiliária que funcionava também numa casa ali ao lado, também já acabou. Os comércios ali mudaram, né? Sim. Antes era Telecor, era aquelas... Mudou, né? Virou o perfil dali, virou né? perfil. O prédio, lá no fundo, o prédio do edifício garagem. Lembra? Verdade, aquele prédio que deveria ter 8 andares, acabou ganhando mais 2 andares ali, graças ao beneplácito da Câmara. A malemolência da Câmara. Então isso aí também é uma imagem interessante. E em função dessa imagem, a imagem de hoje, acho que vale a pena lembrar, é justamente também mostrando a reta, no sentido oposto, e mostrando a reta quando o fotógrafo tinha a intenção de registrar outra imagem. Outra coisa, né? Mais um deles, vamos lá. Olha aí, olha o cachorro. A intenção do fotógrafo aí, o fotógrafo dessa imagem foi o Osiris Raal. Na segunda imagem aparece ele. Esse era o cachorro dele. O cachorro um boxer, né? Era o xodó do Osiris, né? O historiador, o engenheiro agrônomo, uma das grandes figuras de Teresópolis. Mas ele mostra a reta, então, no seu estágio primitivo, né? De antes do canteiro central, né? Então o canteiro estava sendo feito ainda. Esse cachorro está mais ou menos onde tem aquele chaveiro perto da Brasileira, e lá ao fundo os comércios da várzea nos anos 1960. Essa foto está datada como abril de 1960. São 2 imagens de 1960 que a gente trouxe hoje. E aí, dando um zoom na imagem ali da parte onde os 40% da fotografia, a gente percebe ali
a altura do correio, a estação do trem. Ah, é verdade, lá o posto, lá o quase ponto. sem a necessidade do canteiro central, porque quase não tinha carro, Não né? tinha Nessa época, né? Então essa. Mas com um movimento intenso ali, né, Wander? Você já tem um movimento ali de carro, né? A estação, quando veio para Várzea em 1926, ela trouxe o movimento pesado, né, da cidade. O Alto continuou sendo um bairro glamouroso, tinha a estação do Alto, onde as pessoas desciam, e a Várzea era onde realmente ficava a maioria dos hotéis, né? Então as pessoas mais ricas ficavam no Alto, mas todo o visitante vinha para a Várzea, a carga e descarga, o cimento, a ferragem, todo o material que subia no trem para as construções, tudo descia pela Várzea. Então, com isso, vai desenvolver mais o comércio da Várzea em função dessa estação do trem. Começa a crescer ali e aí começa a ter a atividade comercial mais forte na Várzea. E ali, naquela foto de 1960, mais ou menos, né, você já tem ali abril de 60 essa imagem. Já tem um crescimento considerável ali, né? Já começa a mostrar ali uma região com potencial. Mas você disse que tem uma outra imagem que aparece o dono do cachorro, né? Vamos ver o dono do cachorro, que é o Osíris, né, Rica? Coloca na próxima. Tá aí o Osíris, né? Também, mais uma imagem interessante, o Osíris com a sua Kombi e o seu cachorro, e aí dá para perceber que a intenção do fotógrafo era mostrar a Kombi e o cachorro, não necessariamente o Osíris, né? Mas foi um bom registro do Osíris do tempo que ele era vereador. Abril de 1960, o Osíris foi vereador de 47 a 50, então tinha 10 anos que ele tinha sido vereador. Mas nessa imagem mostra também um café e bar. Pois é, ali atrás, né? E aí você vê, o objetivo, então, um cantinho da imagem percebe, né? Dá para perceber um comércio que havia na Várzea que não se tem ideia, né? Onde era isso, né? Onde era isso, né? Essa casa, esse prédio aí, ele funcionou nessa época um pouquinho mais à frente, depois desse café e bar e restaurante, funcionou o supermercado Olímpico. Nossa, o supermercado depois uma loja de automóveis e depois a Maria Torta. Olha, que legal. Esse é o prédio onde tem hoje a Maria Torta. E onde tem essa bananeira ali, é a Praça Olímpica. E onde tem essa bananeira vai ser aberta a Rua Monte Líbano, que essa rua foi aberta bem depois, né? Ela foi aberta depois. Então, ou seja, nos anos 60 ainda não havia a Rua Monte Líbano, onde tem o INSS e aquela rua comercial interessante para a Várzea ali. Essa ali era um terreno, não havia a previsão de abertura dessa rua. Ela vai ser aberta depois, já quase no final de 60. Já tem um prédio lá no finalzinho, né, que já deve ser um daqueles prédios ali de frente mesmo à Praça Olímpica, né? À esquerda? À esquerda. A esquerda é a reta, né? A esquerda é os fundos do prédio da reta, ali o Bar Lido, o prédio Lido, antes da Praça Olímpica, né? O ângulo é o contrário, né? Ela está ao contrário. Tá vendo? É interessante esses registros. Mas o interessante desses registros é que o fotógrafo sai atrás de uma informação e ele acha outra, né? Para a história, e essa informação, e para a gente também tem quem pesquisa a imagem antiga, tem esse olhar também. Você olha uma imagem, acha interessante, localiza uma pessoa. Quando você volta a pegar aquela imagem, você já acha uma coisa que você não tinha percebido na olhada dela anterior, né? Então, por isso você tem que estar sempre... pesquisar a história da cidade é um exercício diário. Você tem que estar sempre olhando e com essa crítica, né? Para você localizar os elementos e conseguir identificar as épocas, né? Isso é muito interessante. Identificar também, por exemplo, esse prédio aí, né? Até achar que essa informação é o prédio onde está a Maria Torta. Acredito deu trabalho, né? Deu uma quebradeira de cabeça aí, com certeza. É preciso... Dá trabalho, né? O Supermercado Olímpico, por exemplo, que teve ali, nesse mesmo imóvel, é uma imagem que eu só vi em jornal até hoje. Eu vi uma fotografia de jornal de má qualidade, onde mostra esse galpão sendo utilizado como supermercado. E durou muito pouco tempo. Não sei quem foram os donos, certamente que alguém dos anos 60 vai saber, mas falta ainda esse papo, falta essa conversa com quem viveu essa época. Aí, né? Gente. Conhece alguém raro, dos anos 60? Né? Hoje está raro encontrar até gente dos anos 60. Tá difícil, gente. O pessoal dos 60 está sofrendo um pouco aí, né? Quando não tiver com a memória aí um pouco afetada também, né? Ou perguntar a Valdair. Valdair deve saber. Mas Valdair, ele disse que nesses anos 60 ele mudou, que o Valdair também é o seguinte, ele morou nos anos 40, 50 aqui em Teresópolis, né? E depois, nesse período, ele vai para Santo Aleixo. Eu não sei, ele fez o caminho inverso, né? Ele foi para Santo Aleixo, na verdade. Santo Aleixo é lugar de onde se vem, né? Não é lugar para se ir. Quem vai para lá, né? Mas em algum momento da época dele, da infância, ele morou em Santo Aleixo e vai vir para cá, rapaz.
né? Então ele veio para cá nos anos 60. Então ele perdeu um trechinho da cidade, né? Ele viveu. Aí ele conhece tudo de Santo Aleixo com ele mesmo. Então é uma memória viva, interessante. Amanhã a gente pergunta o Valdair vai estar aqui amanhã, a gente dá uma. Mas algumas pessoas que pesquisaram Teresópolis, e o Osíris é um desses, ele viveu esses anos 40, 50, 60 e até 70. Então ele deixou muita informação guardada para a gente, né? A gente consegue avançar a partir dali. E antes do Osíris, nós tivemos aí o Armando Vieira, que está em Teresópolis desde 1880, quando ele vem para Teresópolis a primeira vez. Um vasto material. E ele também registrou. Essa memória oral do Armando Vieira e do Osíris foram muito importantes, porque eles deixaram informações, né, para a gente que complementa aquela informação que está no documento primário. Porque o documento é muito frio, né? Então é preciso aquela interpretação do pesquisador, de quem escreveu algumas coisas sobre as épocas, e aí você consegue ter achar vida ali, né? Esse depoimento. E é importante lembrar também, né, Vanderlei, as pessoas não têm essa noção, mas fotografar alguma coisa naquela época era uma coisa muito difícil, né, gente? Era um equipamento caro, de difícil manuseio, né, Vanderlei? A revelação dessas fotografias era um troço muito caro, né? Até na década de 60, apesar da popularização, né, dos filmes, já na década de 60 você já tinha, né, o filme, né, mas ainda assim não era algo comum como a gente faz hoje, né? Não tinha os smartphones, né, que todo mundo tirava foto, não tinha essa banalização das fotografias como a gente tem hoje. Isso é um advento bem recente, né? Bem recente mesmo, né? E naquela época era difícil fazer isso. O Osíris tem uma das grandes virtudes do Osíris, né? Além dele ter sido um historiador da sua época, porque ele escreveu 8 livros, ele pesquisou muito, ele fez um fundo de imagens muito vasto, né? Ele pegava a imagem com todo mundo, ele guardou muita coisa, falou das famílias, né? O único autor da cidade que falou das famílias, das ruas, das personalidades. É uma trilogia, são os livros que ele lançou, 3 livros distintos: ruas, famílias e pessoas, né, e personalidades. E ele era fotógrafo, então ele tinha o seu laboratório e ele produzia suas próprias imagens. As imagens do Osíris, que são imagens em tamanho, era um tamaninho 7 por 10 ou 6 por 9, era uma fotografia menor, né? Essas imagens era feito para álbum mesmo, né? Ele guardou isso num fundo separado. Tanto que você ter essa qualidade aí dessa imagem da Kombi, ela é uma imagem muito pequena, você tem que escanear em 1200 dpi para ela dar uma definição que você possa ampliar para localizar os itens que você quer ver na fotografia, né? Então ele tem essa característica de, além de ter sido um guardador de fotografias e de documentos, ele rascunhou muito trabalho sobre essas pesquisas que ele fazia, algumas pesquisas inéditas, e ele tinha também as suas próprias imagens. Ele saía em campo para poder fazer os registros, né? Já era uma vantagem. Que era um olhar também, aí já é o olhar do pesquisador, né? Ele não tinha que interpretar a fotografia dos outros. Então ele deixou também uma boa quantidade de imagens que ele mesmo fez, né? É uma figura fantástica e uma figura ignorada pelas autoridades, né? Você não encontra aí uma intenção, ao menos, de se homenagear um Osíris, que foi um funcionário exemplar da prefeitura, foi um historiador, foi um bom vereador na sua época de vereador, de 47 a 50, foi quem organizou a cidade nos anos 70 como diretor do departamento de planejamento da prefeitura. É verdade. E daí, a partir do trabalho dele, surge o plano diretor, a organização dos bairros, da rua. Ele sai em campo, provavelmente com o seu próprio veículo, e vai para o interior para medir o tamanho, a distância das estradas do interior. Então ele faz um levantamento no governo Malhardes, dizendo que a estrada de tal lugar, e Água Quente, a Bom Sucesso tem tantos quilômetros, a variante tal tem tantos quilômetros, a rua tem de tantos metros de largura, existem tantas pontes, e tantas pontes precisam ser refeitas. Todo esse trabalho ele fazia para organizar a cidade, né? Isso tudo vai ser feito no primeiro trabalho, embora a cidade tenha sido criada em 1891, que foi a nossa emancipação político-administrativa, vai ser lá em 74, em função do trabalho do Osíris, que existe esse trabalho de organização da cidade em bairros e organizar também o interior, através das ruas, das estradas do interior. Então, um trabalho fantástico, uma figura que sempre que a gente puder falar dele e lembrar que existiu pessoas como o Osíris
em Teresópolis. É sempre importante a gente falar disso, porque ele deixou um grande trabalho e é uma pessoa que vai tá se perdendo a memória dele, né? Poucas pessoas lembram do Osíris, o plantador de árvores, o organizador da cidade que ele foi, e um pesquisador que deixou um trabalho que incentiva muitos outros pesquisadores e muitos outros historiadores no dia de hoje. Tá vendo? Uma pessoa boa pra gente homenagear, né? Homenageia tanta porcaria aí, né? Tem que homenagear as pessoas boas. Tá certo. Chefe, só começando a semana, né? Essa semana não tem feriado não, né? Rapaz. O chefe tava falando, tô me sentindo um aposentado, não aguento mais esse negócio de não fazer... Essa semana quebrada com 2 feriados no meio foi demais, né? Muito ruim, né? Isso desestimula e a gente pode acostumar, hein? Isso é muito ruim. O problema é se a gente acostumar, né? Chefe, amanhã tá de volta, gente. E a gente daqui a pouquinho também tá de volta, depois do intervalo comercial, no nosso último bloco do Jornal Diário na TV de hoje. Não sai daí, já já a gente tá de volta.